todos. É, Aproveito aí só pedir desculpas se eventualmente tossir, espirrar, que, como eu estava comentando com o Orlando antes, aí acabei sendo alvo aí de uma gripe intensa. Tive no Rio Grande do Sul semana passada, eu fico aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, já não estou mais acostumado com o frio, acabei pegando uma gripe. Mas vamos lá, pessoal. A ideia aqui é a gente fazer justamente um bate-papo, como o Orlando falou, a gente trazer esse cenário em torno do ProEx, que é uma linha de financiamento do governo federal que já existe há vários anos e que, de alguma forma, ela ainda é pouco utilizada pelos exportadores. Contextualizando um pouco para vocês, eu venho do mercado financeiro, sou oriundo do Banco do Brasil. A GK é uma parceira que a gente tem aí já há mais de 20 anos. Eu conheço o Orlando, o Ivan, o Jonathan, a equipe toda da GK, ainda da época que eu trabalhava no Banco do Brasil. Eu hoje sou aposentado do Banco do Brasil, mas decidi seguir trabalhando hoje através de uma corretora. Eu acabei constituindo a Explore Seguros, é uma corretora de seguros que tem como objetivo prover os serviços para as empresas. Se bem nós operamos todas as modalidades de seguros, o nosso foco e aquilo que nós nos diferenciamos no mercado são exatamente os seguros empresariais, sobretudo os seguros que têm relação com a questão comercial, comércio exterior e financeira. Então, eu por muito tempo, durante a minha carreira no Banco do Brasil, eu gerenciei algumas unidades de comércio exterior, né? Acabei vivendo em vários estados aí do Brasil. Por último, eu estive como gerente do Banco do Brasil no exterior, onde eu estava na Bolívia e eu ainda tinha sob minha jurisdição não só a Bolívia, mas as operações do banco na América Central, Caribe. Então eu tinha outros países também sob minha jurisdição. Quando retornei ao Brasil, acabei sendo convidado, já aposentado do banco, acabei sendo convidado por uma seguradora a trabalhar com eles, e foi quando eu observei que existia aí um oceano azul nesse mercado vinculado ao comércio exterior, que carecia de profissionais que tenham o entendimento do comércio exterior, o entendimento da área financeira e que conheçam também aquilo que é a necessidade das empresas. Portanto, esse foi o objetivo maior quando eu constituí a Explore Seguros. Tá? Então, eu acho assim, a gente está acostumado aí com um webinar que acaba nos tomando tempo e não sendo objetivo, então eu proponho da gente ser aqui bastante objetivo, eu trazer para vocês as informações, e na medida aí que vocês tenham dúvidas, e eu acho que fica mais fácil da gente ir direto ao ponto, esclarecendo eventuais dúvidas para vocês. Me permita, eu vou compartilhar uma tela para a gente poder ter aqui uma visualização um pouco mais didática, né? Preparei só duas telas também, não, a ideia não é bombardear de informação, de detalhes, eu acho que o importante aqui é a gente absorver o entendimento em relação a isso. Pessoal, ProEx é um programa de financiamento à exportação, ele existe desde 1992 e, na verdade, ele já veio numa esteira em substituição a um outro financiamento que existia naquela época, que era o Finex. Então, o ProEx ele foi constituído pelo governo federal e tem como único gestor o Banco do Brasil em nome do governo federal. É uma linha de crédito que a gente pode dizer que ela é subsidiada, em alguma forma, porque ela utiliza recursos do Tesouro Nacional para tornar as vendas dos exportadores, tornar as exportações brasileiras mais competitivas no mercado internacional. Todo mundo vê aqui, desculpa, não perguntei, mas vocês enxergam aqui a minha tela, né? Tá certo. Então, vejam aqui que nós temos o ProEx, ele se divide em duas modalidades.
É o PROEX Equalização e o PROEX Financiamento. Aqui eu estou trazendo só a questão conceitual, porque o nosso objetivo hoje é tratar do PROEX Financiamento. Mas qual é a diferença? E é importante a gente saber que existe essas duas modalidades. O equalização, como o nome está dizendo, é um PROEX equalização de taxas. Ele visa tornar o processo de financiamento mais barato para o exportador. No PROEX Equalização, o governo não está financiando. O objetivo é que o exportador, obtendo uma linha de crédito junto a qualquer instituição financeira no Brasil ou no exterior, pode ser um banco no exterior que está tendo uma linha repassada por um banco aqui no Brasil, ou um contrato direto com uma instituição financeira no exterior, ou que talvez seja o mais utilizado e o mais comum, uma operação financiada pelo BNDES. Então, no PROEX Equalização, a gente vai ter uma instituição financeira que está provendo aquele fund e, por conta desse fund, obviamente, está cobrando uma taxa de juros. O Equalização, o PROEX, ele entra diminuindo, reduzindo o custo desse financiamento, de forma que parte desses juros é pago pelo governo, pelo PROEX Equalização. Só de forma didática, isso aqui tem, na verdade, uma tabela onde o PROEX estabelece, de acordo com valores, com mercadoria, com prazos, qual é o percentual que vai ser equalizado. Mas só para a gente ter a ideia, vamos imaginar, eu tenho lá um financiamento que está custando 7%. Então, eu solicito a equalização, eu faço o processo do PROEX Equalização e o governo vai me pagar 2%, de forma que aquele financiamento de 7 vai me custar 5. Então, reduz o custo financeiro. O PROEX, só para a título de curiosidade, ele é muito utilizado por grandes empresas, né? Embraer é uma das empresas que mais se apoia no PROEX Equalização, financiando as suas exportações com o BNDES e depois equalizando a taxa através do PROEX Equalização. Isso só a título de ilustração. Bom, se bem o PROEX Equalização ele vem com o objetivo de reduzir o custo de um funding que foi obtido pelo exportador, o PROEX Financiamento ele é um instrumento de financiamento diretamente. É o governo financiando, é o governo provendo os recursos daquele financiamento. E quem tem acesso ao PROEX Financiamento? Qualquer empresa exportadora. A ideia é que o acesso a essa linha de financiamento seja bastante democrática. Qualquer operação não tem, por exemplo, valores mínimos de exportação para ter acesso ao PROEX Financiamento. O que tem como regra no PROEX Financiamento, eu dei o exemplo aqui que no Equalização é utilizado muito por empresas grandes empresas, empresas do large corporate, não é? Dizendo assim, o PROEX Financiamento, como é recurso que está provendo o funding, ele tem uma limitação, ele é feito com base na lei orçamentária todo ano, quando o Senado aprova a lei orçamentária do país, tem lá uma rubrica que é a destinação da lei, do orçamento para o PROEX Financiamento, né? Então, aqui o PROEX não se dedica a financiar indistintamente qualquer empresa, né? Se a gente fosse financiar, por exemplo, o PROEX Financiamento, financiar empresas como uma Embraer, que eu falei, teria que ter um esforço de caixa muito maior, porque, obviamente, essas empresas demandam funding muito maiores. A linha de corte, então, do PROEX Financiamento, e essa já é uma questão para quem já conhece o PROEX de anos anteriores, nós tivemos recentemente, há poucos anos atrás, um aumento do critério abarcando mais empresas com acesso ao financiamento. O que determina é o faturamento total da empresa que vai ser a empresa financiada, daquele CNPJ que vai ser o objeto do financiamento. Então, nós tínhamos aí que, no máximo,
se enquadravam no ProEx Financiamento empresas que tinham faturamento máximo anual de 600 milhões de reais. Isso por muito tempo vigorou, acho que por quase 10 anos ou mais, e acabou se tornando uma restrição muito grande, de forma que, recentemente, esse limite passou para 1,3 bilhão. Então, hoje, isso é o que está em vigor, qualquer empresa que tenha um faturamento de até 1,3 bilhão de reais pode ter acesso ao ProEx Financiamento. Importante destacar aqui que essa limitação é no CNPJ exportador. Né? A gente tem, eventualmente, empresas que são grandes grupos econômicos, que, se for ver o faturamento do grupo, obviamente, ele ultrapassa esse limite, mas dentro do CNPJ exportador, ele consegue manter essa limitação de faturamento de até 1,3 bi, portanto, tem condição de ter acesso a essa linha do governo federal. Mas o que traz o ProEx Financiamento de vantagem para o exportador? Principalmente prazo e custo. Se a gente tomar como critério, regra geral do ProEx Financiamento, o prazo que é concedido por essa linha vai de 30 dias a 10 anos. Né? O que determina qual é o prazo que pode ser utilizado pelo exportador é a mercadoria. Então, existe uma tabela, existe uma portaria, onde se estabelece para cada NCM qual é o prazo máximo que corresponde àquela mercadoria. Tá? Vou dizer aí que a grande maioria dos produtos vão estar aí com um prazo de até 180, talvez 360 dias, a grande maioria. O que, quando a gente fala de 10 anos, é mais sobre o aspecto normativo mesmo, porque o que vai estar lá nos 10 anos são produtos de maior valor agregado. Né? E acaba que, dentro do ProEx Financiamento, às vezes acaba sendo Como é que incongruente tá, uma Luiz? empresa. Olha isso, irmão. Desculpa. Como acaba sendo incongruente que uma empresa que tenha um produto que de alto valor agregado, muitas vezes ela não vai se enquadrar pelo faturamento, mas em tese é isso. Então, o Proax Financiamento, primeira vantagem, ela concede prazo para o exportador vender a prazo e a um custo extremamente baixo. Né? Hoje, o que determina o custo do Proex Financiamento é a CIR, CIRR, que é a taxa de referência da OCDE. Se a gente colocar no Google ali, CIR, OCDE, vai vir uma tabela de qual é a taxa. Essa taxa ela é renovada todo dia 15 de cada mês, e hoje ela está em torno aí de 5%. Vocês vão ver na tabela, ela vai ter lá uma taxa CIR para cada grupo de prazo. Então, tem a CIR para 3 meses, a CIR para 6 meses, a CIR para um ano. Tal como era, quem vai lembrar aí, da LIBOR. Né? Aliás, a LIBOR era a taxa referencial do PROEX enquanto existiu. Quando a LIBOR foi extinta, passou a ter como referência a CIR da OCDE. Então, pense o seguinte, a comparação que a gente faz. O exportador hoje, quais são as linhas que ele tem para se financiar? Quando a gente fala de um pós-embarque, basicamente o que ele tem para se financiar é o ACE. Né? Ele contrata o ACC na fase pré-embarque e transforma esse ACC num ACE na fase pós-embarque. Lembrando, o PROEX ele é um recurso de financiamento pós-embarque. Né? Até existe hoje já uma exceção do PROEX que aí a gente está tratando de uma exceção à regra, mas existe o PROEX pré-embarque. Nós vamos tratar aqui do PROEX pós-embarque, que é a grande maioria das operações e é o que tem como objetivo principal de fomento das exportações. Portanto, tu consegue conceder um prazo para o teu importador para pagar a uma taxa de 5%. Se a gente comparar com a CCACE, é fácil hoje
e aí os exportadores podem me atestar ou eventualmente me contrariar, mas eu imagino que hoje fácil um ACC, um ACE esteja aí na casa de 10%, ou em torno disso, um pouco mais, um pouco menos. Quando a gente fala de trazer esse financiamento a um custo de 5%, tem uma redução absurda aí de custo para o exportador. Então, vantagem, prazo, custo barato. Final, a última vantagem, o Proex Financiamento ele não tem direito de regresso sobre o exportador como regra geral. Significa, se, novamente comparando com o ACE, no ACE, quando um exportador toma um ACE, ele vai carregar aquela posição na contabilidade, no balanço dele, até a liquidação final daquele ACE pelo importador. Quando o importador pagar, é que ele vai liberar o balanço dele daquela obrigação. No PROEX, quando ele recebe o desembolso por parte do governo, ele liquida aquela operação no balanço. Então, ele não carrega, ele limpa o balanço dele daquele PROEX financiamento. Mas veja que para que o governo conceda essa vantagem de não ter direito de regresso, o governo diz: olha, ok, mas eu não vou assumir o risco de um importador. Importador não pode ser, porque imagina que o governo pudesse colocar em risco o orçamento, que é um recurso de todos nós, recurso da sociedade, colocar em risco em relação a importadores que ele não tem nem a condição de fazer uma análise de crédito. Então, o PROEX estabelece quais são os riscos que o programa aceita. E, basicamente, esses riscos são bancos de primeira linha ou seguradoras de primeira linha. No caso, quando a gente fala de bancos, o PROEX ele pode ser garantido por uma carta de crédito ou uma garantia bancária, fiança, um aval bancário, o que é mais complicado. A gente sabe que quando, principalmente aí a área comercial das empresas exportadoras, quando a gente está sentado lá com o importador para fazer a venda, se quando solicita, olha, eu só te dou prazo se me conceder uma carta de crédito. Isso cria uma fricção negocial. Isso cria aí um cotovelo, porque normalmente o importador ele vai relutar em apresentar uma carta de crédito. A carta de crédito representa não só o custo para ele, mas, sobretudo, concorre com outras linhas que ele precisa na instituição financeira dele. Então, é um complicador negocial, por isso eu falo, é uma fricção na negociação quando exige uma carta de crédito. Além disso, quando tu trabalha com uma carta de crédito, para cada operação, para cada negociação, tu vai ter que pedir uma carta de crédito. Portanto, não é uma única fricção, mas é uma fricção a cada venda que o exportador faz com cada cliente. Ele vai ter que negociar uma carta de crédito para ter acesso ao PROEX. Por isso, tem uma outra solução, que é o principal foco que a gente está trazendo aqui hoje, que é o seguro de crédito. O seguro de crédito também serve como garantia. O seguro de crédito permite que o exportador não tenha essa fricção, porque nesse caso não é o importador que vai contratar o seguro, mas é o exportador. E quando ele faz um seguro de crédito, ele não faz o seguro de crédito de uma operação, como é lá no exemplo da carta de crédito. Cada operação tem que fazer uma carta de crédito. No seguro de crédito, ele vai fazer uma proteção na carteira de exportação dele. Então, veja que o exportador, quando ele senta com o importador para negociar, ele sequer precisa dizer para o importador que ele tem seguro ou que ele tem financiamento. A questão do custo ele já está embutindo no preço. E o prazo ele está respaldado pelo programa. A questão da garantia, ele que contratou. Então, ele já tem, na fase negocial, todas as munições para poder negociar aquilo sem onerar de alguma forma do lado do importador. Ele diz: olha, eu te vendo, eu posso te conceder um prazo e o preço é tanto. Como ele está se financiando, não importa mais para o importador. Ele vai fazer isso através do PROEX e do seguro de crédito. Outro ponto importante aqui da gente ter com relação à questão do seguro de crédito é que o fato de o seguro de crédito ele ser
um guarda-chuva em torno de toda a tua carteira de exportação, ele permite que a qualquer momento o exportador inclua nessa apólice um novo cliente, um novo importador. Então, isso dá uma liberdade para o exportador de, eventualmente, ele conceder um prazo, mesmo que, eventualmente, aquele comprador dele seja um comprador com quem ele não tem histórico, seja um comprador novo, né? Já me aconteceu, o exemplo que eu vou dar para vocês, ele é real, não é fruto da minha imaginação. Já me aconteceu de um cliente que tem o seguro de crédito e utiliza esse seguro para se financiar junto ao Proex, me liga de uma feira dos Estados Unidos: Luciano, estou aqui com a situação de duas grandes empresas querendo me fazer um pedido significativo, tem um volume considerável, mas eu não conheço essas empresas. Eu obtive informações informais aqui na feira que me dão conta de que são boas empresas, mas eu de fato não as conheço. Eu disse: me manda as informações, vamos pesquisar quem são esses teus clientes. E, de posse das informações dos importadores, a gente observou que a seguradora já tinha no seu cadastro a análise daquele importador, já tinha limite de crédito determinado. Aí eu disse para ele, eu digo: olha, isso aqui já tem limite aprovado, faz assim, ó, só me formaliza via e-mail que tu quer incluir essas duas empresas na tua apólice que já está vigente. Ele fez isso, colocou a seguradora, incorporou aquelas duas empresas, concedeu um limite de crédito para aquelas duas empresas e ele pôde vender a prazo, num volume que para aquele momento da feira era significativo, né, sem correr o risco de recebimento e estando financiado pelo PROEX. Então, vejam, um instrumento, na verdade, esses dois instrumentos, o PROEX e o seguro de crédito, são instrumentos que visam justamente tornar o produto brasileiro mais competitivo em situações como essa. Esse exportador, quando ele retornou ao Brasil, ele me disse: Luciano, a feira valeu por causa daquelas duas vendas, né? Eu até tive outras vendas na feira, outros contatos, mas o que pagou a minha feira, o que pagou a minha viagem foram aquelas duas vendas que eu não teria feito se eu não tivesse seguro, se eu não pudesse conceder prazo para isso, porque eu simplesmente não conhecia aquelas empresas. Então, te dá essa maleabilidade para tu poder negociar e ter condição de oferecer uma prazo e preço para o teu importador. Agora veja, o seguro de crédito ele tem um detalhe. Assim como qualquer outra modalidade de seguro, a gente sempre tem uma parcela do risco que é por conta do segurado, não é? Quando eu faço o seguro do meu carro, se eu tiver um sinistro, para eu acessar esse seguro, eu vou ter que pagar uma franquia. Então, a franquia daquele seguro do meu carro é a parcela que me corresponde naquele risco. No seguro de crédito também tem uma parcela que corresponde ao segurado, que é 10% do valor da fatura. Isso significa que, numa situação eventual de sinistro, a seguradora vai cobrir 90% do valor daquela fatura inadimplida. 10% é risco do segurado. Isso no PROEX significa assim, ó: quando o exportador solicita ao Banco do Brasil, e aqui de novo eu falo Banco do Brasil porque o Banco do Brasil é o gestor exclusivo do programa, do PROEX. Então, quem vai administrar, a quem o exportador vai solicitar o acesso ao PROEX é ao Banco do Brasil. Quando ele for solicitar o desembolso ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai desembolsar, vai ter o desembolso do governo por 100% daquela operação. Mas ele vai creditar o exportador por 90%, que é o que está garantido pela pólice. 10% que ele recebeu do governo, o banco, de forma compulsória, vai aplicar num fundo de investimento atrelado ao PROEX, de forma que, no vencimento daquela fatura, quando o importador pagar, aqueles 10% são liberados
com a remuneração que foi gerada naquele fundo. Tá? Então, esse é o funcionamento do PROEX com o seguro de crédito. Agora, do ponto de vista operacional, a gente já viu então aqui, ó, o PROEX ele concede prazo, taxas competitivas e pode ter o seguro de crédito como garantia. Né? Deixa eu substituir a tela. Aqui eu estou trazendo, então, é a base legal do PROEX, não é? Só para constar. Nós temos aqui que hoje o que regulamenta é essa instrução do Conselho Monetário Nacional 4.897 de 2021, que foi agora, em fevereiro, recentemente alterada pela 5284, mais a portaria do Ministério do Desenvolvimento do Comércio, a 208. Essa portaria, ela é a lista das NCMs versus os prazos, que vai nos dizer para cada NCM qual é o prazo que pode ser concedido pelo exportador. Inclusive também se, obviamente, aquela mercadoria ela está contemplada no PROEX Financiamento. Vejam que não são 100% das mercadorias que são objetos do PROEX, mas eu costumo dizer que é um residual muito pequeno. Menos de 5% da pauta exportadora não está contemplado. E o que não está contemplado, basicamente, são produtos de menor valor agregado. Tá? Então, o primeiro passo sempre, quando o exportador tem interesse em se financiar do PROEX, é a gente consultar a portaria 208 e ver se ele está habilitado, se aquela mercadoria dele está contemplada e qual é o prazo para aquela mercadoria. Aqui, nessa alteração de agora de fevereiro de 26, o ponto que eu tem algumas alterações ali que são mais alegóricas, mas o ponto aqui que é fundamental, que eu sublinho, é a inclusão de trade companies para acesso ao PROEX. Antes, trade companies não podiam se financiar pelo PROEX. Eventualmente, se uma trade queria ter acesso ao PROEX, ela tinha que fazer a exportação em nome do produtor, não enquanto ela como exportador. Hoje, a trade pode ela mesma exportar e se financiar com o PROEX. Tá? Então, essa aqui é a grande alteração, no meu modo de ver, do que essa portaria agora, que essa instrução normativa de fevereiro trouxe. Qual é o fluxo? Eu tentei aqui de forma simplificada trazer o fluxo desse processo. A primeira coisa é a análise cadastral da empresa. Tá? Vejam aqui, isso é muito importante. Mas eu preciso então ser cliente do Banco do Brasil, já que o Banco do Brasil é o gestor do PROEX. Não, não precisa ser cliente do Banco do Brasil, precisa ter cadastro no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, como qualquer instituição financeira, ela tem que respeitar o Know Your Customer, ela tem que conhecer com quem ela está trabalhando, com quem ela está lidando. Quando ela faz isso em nome do governo federal, ela também tem que garantir que ela conheça aquele exportador. Portanto, precisa ter cadastro no Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai fazer a análise completa, análise de balanço, vai fazer análise como se fosse uma análise de limite de crédito. Mas o exportador não tem obrigação nenhuma de operar com o Banco do Brasil em outras frentes. Ele não precisa ter um ACC no Banco do Brasil. Isso é um ponto importante, porque, veja, isso abre uma janela que muitas vezes os exportadores não conhecem. Um exportador ele pode encadear um ACC com o PROEX. O que é isso aí? Significa que quando ele solicita o desembolso do PROEX, ao invés dele receber aquele recurso na conta dele, ele vai pedir para liquidar um ACC que ele tenha contratado previamente. Esse ACC que ele está pedindo para liquidar não precisa ser no Banco do Brasil, pode ser em qualquer instituição financeira. Então ele vai dizer para o Banco do Brasil, eventualmente ele tem lá no Itaú, no Bradesco, no Sicoob, em qualquer instituição financeira. Ele vai ter um ACC.
ele vai dizer para o Banco do Brasil: Banco do Brasil, esse desembolso eu quero liquide o ACC número tal junto à instituição financeira tal. E pronto. Assim o Banco do Brasil vai executar essa liquidação. Tá? Então, vejam, primeiro passo, análise cadastral completa pelo Banco do Brasil. Segundo, precisa ter um registro da LPCO. Essa LPCO assim, de forma. Eu vou simplificar aqui, né, o objetivo da LPCO, mas é basicamente como reservar lá no orçamento da União o valor para ser, no futuro, desembolsado por aquele exportador naquela operação que será financiada. Tá? Então, precisa que, antes mesmo do embarque, o exportador tenha emitido esse LPCO. Esse LPCO, até mesmo, isso aqui a própria GK tem condição de fazer o processo junto ao exportador, prestar esse serviço. Então, ele emite LPCO e vai reservar lá no. Vai dar autorização para o exportador ter acesso ao financiamento. A tecla que eu bato aqui com relação ao LPCO é o seguinte: eu não posso embarcar uma mercadoria e depois solicitar, depois decidir, eu quero financiar essa exportação com o Proex Financiamento. Até existe exceção, tá? Mas eu não quero tratar da exceção, eu vou tratar da regra geral. A regra geral é: não consegue. Eu tenho que ter o LPCO antes, tá? LPCO é mais fácil levantar um elefante do que conseguir desembolsar um PROEX com o LPCO depois do embarque. Essa é a comparação que eu faço. Então, precisa ter o LPCO. Cadastro no Banco do Brasil, LPCO emitida. Eu tenho condição de fazer aquela operação de financiamento à exportação. Eu vou vender a prazo e vou constituir os documentos. Esse processo, ele necessariamente ele passa, aí sim, Banco do Brasil, como gestor, ele vai fazer o processo de cobrança daquela exportação. Eu vou entregar, enquanto exportador, eu vou entregar os documentos do Banco do Brasil, as cambiais, fatura, conhecimento de embarque, todo o jogo de documentos para fazer a cobrança lá no país do meu importador. Quando esses documentos chegam lá, ele vai ter que ter um saque, que é o documento financeiro. O meu importador vai ter que ir ao banco e aceitar esse saque. Quando o importador aceita o saque no banco, ele recebe, ele tem os documentos liberados para retirar a mercadoria no porto. E o banco, essa instituição financeira, ela vai passar uma mensagem para o Banco do Brasil dizendo: documentos foram aceitos, saques foram aceitos. Com essa mensagem do banqueiro lá fora, é que o Banco do Brasil está apto a fazer o desembolso na conta do exportador. Então, vejam, tem um prazo aí, esse prazo de fluxo de documentos. Isso a gente observa que toma aí em torno de 10 dias. Tá? Então, é importante o exportador ter isso. Ele pode, eventualmente, se ele precisa se financiar antes, ele pode se financiar com o ACC ou mesmo com o ACE, que já embarcou, e liquidar depois esse ACC, esse ACE, com o desembolso do PROEX, como eu disse antes. Tá? Mas vai tomar esse prazo. Luciano, tem exceção? Tem exceção. Aí, isso aqui, caso a caso, existe, tem que ser conversado com o Banco do Brasil, né? Existem critérios que o Banco do Brasil analisa para conceder a facilidade de não enviar os documentos em cobrança. Né? O exportador ele vai firmar uma nota promissória lá junto ao Banco do Brasil e ele não precisa passar por esse fluxo. Mas, de novo, isso é exceção, e aí eu deixo isso só para conhecimento do exportador, porque aí é algo que ele precisa negociar com o Banco do Brasil. Em regra geral, neste caso especificamente, o Banco do Brasil deve conceder isso basicamente para quem está fazendo a operação a clientes do Banco do Brasil, porque aí ele tem o controle da operação total. Tá? Regra geral, não precisa ser cliente do Banco do Brasil, mas existem algumas vantagens aí, isso no relacionamento com o banco melhor diz do que eu. Meu papel hoje aqui não é fazer propaganda do Banco do Brasil, meu papel aqui é trazer para vocês
a facilidade do PROEX enquanto linha do governo federal. Tá? Antes de eu enviar esses documentos em cobrança, eu preciso, já tendo contratado o seguro de crédito na seguradora, eu vou solicitar para a seguradora que ela faça o endosso daquela minha apólice para o Banco do Brasil. Esse é a configuração da garantia. Então, eu emito uma apólice de seguro de crédito junto à seguradora, solicito para a seguradora, olha, isso aqui eu vou utilizar PROEX. A seguradora vai endossar essa apólice ao Banco do Brasil para formalizar que aquilo ali é a garantia do programa. Tá? Hoje, pessoal, a gente só tem duas seguradoras que estão habilitadas junto ao Banco do Brasil, que é a Coface e a Allianz Trade. Então, essas duas seguradoras podem emitir apólices para garantia do PROEX. Tá? Mas isso são fluxos que elas já estão acostumadas a fazer. Nós, aqui, enquanto corretor, enquanto a Explora, a gente faz também todo a assessoria para o segurado junto à seguradora, a gente faz todo o acompanhamento. A mesma coisa, a GK, a gente tem essa parceria também com a GK para trabalhar esse fluxo em parceria. Então, o exportador, eventualmente, Paulo, mas tu está me falando algo que para mim é novo, eu não conheço os detalhes, não se preocupa. Esse é o nosso papel. Esse é o papel AGK e Explore de prestar a vocês esse assessoramento. Tá? Cambiais entregues, cobrança, pedido de desembolso, eu vou ter aí, por fim, o acompanhamento da operação. Ah, mas não tem direito de regresso. Não tem direito de regresso, mas a gente precisa acompanhar, né? Tu é eternamente responsável por todo aquele que cativas, não é? Então, é responsável pela exportação que tu fez. Precisa acompanhar, mesmo que ela esteja liquidada no teu balanço, tu já recebeu o desembolso do PROEX, precisa acompanhar aquela operação até a liquidação final. Até porque, lembre, ficou 10% lá no Banco do Brasil aplicado num fundo de investimento que eu quero receber. Então, eu vou fazer esse acompanhamento. Eventualmente, Luciano, deu sinistro. Isso é um ponto muito importante, pessoal, porque é algo que a gente tem que ter isso amarrado com o importador. Eventualmente, eu estou trazendo para trabalhar o PROEX, para financiar o PROEX, uma operação que eu já tenho ela corriqueira com um determinado importador que eu já tenho experiência, eu já tenho histórico, e aí eu vou ter que mudar o meu fluxo com aquele importador. É muito comum eu ter a situação de que eu trabalho com remessa direta. Eu não mando documentos por cobrança no banco, eu vou passar a mandar documentos. Meu importador, eu mandava remessa direta, ele não precisava ir no banco aceitar um saque, ele vai precisar. Então, isso é importante ficar claro com o importador de que eu vou de alguma forma, ter um operacional também por parte do importador, que eu preciso contar com ele. Mas é isso, ele vai ter esse ônus operacional em troca de uma operação de baixo custo e de prazo. Questão do prazo. Se eu já opero com prazo com aquele meu cliente, é comum que eventualmente tenha pequenos atrasos, certo? O PROEX não admite atraso. Esse é um ponto super importante. Então, como é que a gente orienta os exportadores a fazer? Cara, se tu está operando com, sei lá, vamos dizer que tu vende a 90 dias, mas a portaria 208 te permite vender até 180 dias. Combina com o teu importador. Olha, esses 90 dias, eu vou te dar 120 agora, tá? Eu vou te dar 120 dias. Mas tu não pode deixar de pagar os 120 dias. Porque esse processo ele sai da alçada do exportador enquanto gestão dessa garantia. Quando a operação não é paga, quando o importador não paga no vencimento, é o próprio Banco do Brasil que vai acionar a seguradora. Tá? Então é importante. No mundo real, fora da questão do PROEX, o exportador teria ali uma liberdade de negociar com o importador. Eu te dou
mais uns dias de prazo e tal. Então, eu já digo, se for esse o retrato de um cliente que vocês já têm histórico e que, eventualmente, ele costuma atrasar, na arrancada já negocia com ele. Olha, eu vou te dar um prazo um pouquinho maior, mas tu não pode atrasar mais. Né? Atrasos não serão admitidos. Tá? Então, é fundamental que isso seja. Mas, de novo, pessoal, tudo isso que eu falo para vocês é parte desse assessoramento que a gente dá. No dia a dia, cada passo desses, a gente tem condição de acompanhar junto ao cliente. Tá? Bom, pessoal, eu gostaria agora de abrir aqui para perguntas, para esclarecimentos, que eu acho que a gente torna o processo aqui mais objetivo, porque, em linha geral, é isso. Nós temos uma linha de financiamento que existe já há muito tempo, que pouco tem sido utilizado. Isso é uma coisa importante de saber. Ano após ano, o governo federal reserva no seu orçamento um valor para o ProEx financiamento e que no final do ano não é totalmente utilizado, sobra orçamento. Por que sobra? Porque os exportadores não estão solicitando, porque pelas mais diversas razões. E uma das razões é a falta de conhecimento, por incrível que pareça. Tá? Então, eu acho que o objetivo da gente fazer esse evento aqui hoje é colocar para vocês: não tenham receio de fazer o ProEx, contem com o nosso apoio, com a nossa expertise, a trilhar esse processo de acesso ao programa de financiamento do governo federal. Tá? Ô, Luciano, eu não sei se você comentou ou não, mas eu queria que você falasse sobre exportador em recuperação judicial. Excelente, Orlando, muito bem lembrado. Vejam, aqui eu falei da análise cadastral completa, que é a primeira etapa do exportador para ele ter acesso ao ProEx. Como requisito, o exportador precisa apresentar ao Banco do Brasil as suas certidões negativas, a CND, certidão negativa de débito, né? E ele não pode ter pendência no CADIM, junto ao Banco Central. Esse é o requisito. Ele tem que ter as certidões negativas. Eventualmente, uma empresa de recuperação judicial, ela vai aceder, ela tem acesso, porque, veja, estar em recuperação judicial não é impeditivo de acesso à linha de financiamento. O que é impeditivo é ela não ter as certidões negativas. E veja, mesmo com relação às certidões, é comum acontecer, sobretudo em empresas que, porventura, estejam em recuperação judicial, que a empresa fez uma renegociação de determinada dívida tributária. Quando ela faz essa renegociação, ela vai ainda estar com a sua certidão positiva, mas a negociação ela tem como mostrar e justificar que aquela negociação foi feita e que ela está em dia. Então, ela consegue ter uma certidão positiva, mas com efeito de negativa. Né? Então, simplificando aqui, o que eu estou dizendo? Empresa de recuperação judicial pode ter acesso ao programa de financiamento. Ela só precisa apresentar as certidões negativas. Na eventualidade dela ainda ter uma certidão positiva, mas estar em dia em uma negociação tributária, essa positiva pode ter efeito de negativa. Apresenta isso ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai considerar como permitido para acesso ao ProEx. Inclusive, né, Luciano, ela vai auxiliar a empresa, né, será uma exportadora de volume, né, dentro do faturamento anual dela, vai auxiliar ela a sair da RJ, né? Vai contribuir, na verdade. Sem dúvida, porque vejo que aqui é um combo, né, Ruda? A gente tem um combo aqui que é o programa de financiamento como forma de tu conceder prazo, alavancar as tuas vendas de exportação com o mínimo de esforço de caixa, que é o que uma empresa, sobretudo de recuperação judicial, precisa, não é? Está concedendo prazo a um custo barato, e que tu tem, sob o guarda-chuva do seguro de crédito, a condição também de ter a qualidade da tua carteira. Porque a tua carteira vai estar protegida contra inadimplência. É aquilo.
pisa no acelerador que o nosso freio ABS é de Ferrari. Essa é que é a ideia da empresa junto ao comercial quando ela tem o seguro de crédito e ela está financiada com o ProEx. O prazo também, né? Dar prazo, para quem não estava acostumado a dar prazo, cria um diferencial comercial também, né? Ele Sim, atacar comercialmente esse ponto. exato. É aquilo que eu falei ali no início, não é? Que tu já senta na mesa de negociação com o teu importador com todas as armas na mesa, quer dizer, a teu favor. Tu vai conceder prazo, aí o importador, pô, mas tu vai me conceder prazo, o que eu tenho que te apresentar de garantia? Não, tu não precisa me apresentar nada, eu já tenho seguro de crédito. Não precisa nem dizer para o importador, não precisa nem verbalizar para ele que ele tem seguro de crédito. Isso, obviamente, fica a critério do exportador, mas não precisa. Ele tendo a Luciano, apólice, ele já está tem coberto. uma pergunta do Normélio. Luciano, se a empresa estiver em RJ, a seguradora iria conceder a apólice? Sim, grande Normélio, muito obrigado por lembrar. Normélio é um parceiro também. é, a seguradora concede apólice de seguro de crédito para a empresa em RJ. O único diferencial aqui é a política da seguradora. Cada seguradora vai ter a sua política em relação à emissão de apólice de seguro de crédito para a empresa com RJ. O que normalmente a seguradora faz é exigir que o prêmio seja pago antecipadamente. Aí aqui eu também faço um parênteses, tá, pessoal? Pagamento do prêmio do seguro de crédito. Regra geral, a seguradora ela permite, vamos dizer que ele está contratando um seguro de crédito, mas ainda não estamos olhando para o ProEx. O exportador está olhando só para proteção, tá? Se ele está contratando uma apólice de seguro de crédito só com fim de proteção, a seguradora costuma parcelar ou permitir o parcelamento do prêmio que é cobrado, que é calculado. Tá? Então, o que normalmente acontece é poder pagar o prêmio em 4 parcelas trimestrais. Essa é a regra geral. Mas, quando se trata de ProEx, aí é uma exigência que não é da seguradora, é uma exigência do governo federal. Tá? O programa, a regra do programa exige que o prêmio da apólice esteja integralmente pago. Então, mesmo que a seguradora, porventura, pudesse concordar em receber um prêmio parcelado, ela, a seguradora, vai ter que atestar para o Banco do Brasil: olha, esse prêmio já foi integralmente pago. No caso de empresa com recuperação judicial, essa também é uma condição da seguradora, tendo ou não tendo ProEx. Essa é a diferença. A seguradora cobra o prêmio em uma só vez na emissão da apólice, mas não é óbice para a empresa em recuperação judicial ter acesso. Empresa em recuperação judicial pode ter acesso ao seguro de crédito, pode ter acesso ao ProEx. Ô, Luciano, sobre essa questão do seguro, né, do que eu faço, uma observação importante também é que, como o caso de que a gente está estruturando, né, ele vende tanto exporta para vários países, como também ele vende para atacadistas no mercado interno. Então ele pode fazer o seguro, inclusive das vendas internas, né? Que aí quando ele tiver um mix de ele mitiga também esse risco do mercado interno, né, junto com o seguro. Não ligado ao Proex, mas eu estou falando, me referindo só ao seguro, né? Arruda, tu traz um contexto histórico importante aqui, que é legal. Bom, primeiro, tu falaste da COFACE. Eu imagino que talvez até tenha algum colega aqui da COFACE participando conosco, ou mesmo da Allianz Trade, mas eu sempre friso, são as duas seguradoras que hoje estão habilitadas, tá? A COFACE e a Allianz Trade. A história do seguro de crédito no Brasil, ela data de 1997, quando a Coface, que é uma seguradora monoproduto, ela só opera seguro de crédito, ela vem para o Brasil pelas mãos do Banco do Brasil e formam uma sociedade. Naquela época lá era Coface, Banco do Brasil e BNDES. Essas três instituições formavam a SBCE, Seguradora Brasileira de Crédito e Exportação. Desde 2020, a SBCE não existe mais, a Coface, o BNDES já tinha saído antes, e em 2020 a Coface acaba comprando a participação do Banco do Brasil
de forma que a SBCE não existe mais, mas a COFACE segue sendo aceita, segue sendo parceira, assim como a Allianz Trade, para receber, para que as suas apólices sirvam de garantia junto à operação do PROEX. A questão do seguro doméstico, ele vem nesse contexto, na esteira desse contexto histórico. Se bem o seguro de crédito foi introduzido no Brasil pelas mãos da exportação, né? Quem não quer entregar a minha idade, mas quem lembrar aí vai lembrar que lá nos anos 97, 98, a gente estava, até o ano 2000, nós tínhamos como país uma meta de chegar a 100 bilhões de exportação. Esse número já foi superado muitas vezes, mas naquela época era um número audacioso, não é? Então, essas estratégias do seguro de crédito e do PROEX visavam justamente chegar a alcançar essa meta. Então, o que eu quero dizer, a vinda desse instrumento, seguro de crédito, para o Brasil, num primeiro momento era para atender às exportações, mas hoje ele atende também ao mercado interno. Então, uma empresa não precisa ser exportadora para ter acesso ao seguro de crédito. Ele pode contratar um seguro de crédito para suas vendas a prazo no mercado doméstico. Eu até digo mais, se hoje a gente for ver as carteiras das seguradoras hoje são muito maiores no seguro doméstico do que no seguro de crédito à exportação. A empresa ela pode escolher, ela pode contratar seguro doméstico, seguro de exportação, ou pode contratar ambos. Isso é um critério da empresa. Só para detalhar um pouquinho mais, isso existe um questionário. Como é que funciona isso? A gente entrega para o cliente, para a empresa, um questionário onde ela vai apresentar o mapa da sua operação, seja no mercado interno ou no mercado externo. Nunca vamos pensar no mercado externo, né? Ela vai apresentar lá qual é a estimativa que ela vai vender nos próximos 12 meses, para quais países ela vai vender, quais são os importadores, ou pelo menos uma amostra desses importadores. Importante que se diga que existem limites de acordo com cada seguradora, existem limites mínimos para emissão da apólice. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque, como nós falamos de duas seguradoras, cada seguradora tem o seu critério, mas depois, caso a caso, com cada cliente, a gente conversa em conjunto com cada uma das seguradoras e apresenta quais são os requisitos. O importante é que é possível emitir essa apólice para a carteira. Para ter uma carteira, precisa de pelo menos, que a apólice nasça com pelo menos 6 compradores com limites de crédito aprovado. Então, eu sempre digo, cara, tem que apresentar pelo menos umas 10 empresas, ainda que eventualmente tenha empresa de prospecção, mas apresenta umas 10 empresas compradoras para a gente colocar essa apólice de pé. Seja mercado interno, externo ou os dois. Tinha mais uma coisa. Tem uma pergunta do Diogo, O, que ele perguntou do Arruda, PROEX. a gente já está encerrando o final. Vou pegar o resto das perguntas aqui que estão Legal. escritas e vou passar para o Luciano. Agora, o Cecílio tinha levantado a mão, como aí ele está dissertando, vamos dar a palavra para o Cecílio para ele fazer o questionamento. O resto das perguntas que estão ali no chat, eu passo para o Luciano, ele responde e eu repasso a todos. Então, vou deixar o Cecílio fazer e a gente já encerra após a pergunta dele, porque senão a gente tem um pouco mais de 3 minutos aí, o mercado já está rodando. Cecílio, por Obrigado, Joe. favor. Obrigado, Joe. Luciana, a pergunta é muito rápida, muito simples, não vou tomar muito seu tempo. O aceite de saque é a confissão de dívida pelo importador. E você me falou que você estava falando aí que no caso de inadimplência, é a seguradora que cuida do protesto, vamos dizer assim, para reverter isso daí. É assim, né? A própria seguradora, não o exportador, que aciona juridicamente lá para reverter essa perda. Sim, Cecílio, mas sublinhando que nós estamos falando, essa tua fala ela se enquadra na operação do PROEX. Tá? Isso. Quando é PROEX, é isso. Quem vai acionar a seguradora é o Banco do Brasil. Eventualmente, um exportador pode não ter o PROEX e ter o seguro de crédito. Aí, quem vai acionar
a seguradora é o próprio exportador. Mas é isso. A seguradora ela recebe o aviso de sinistro, ela vai bater na porta lá do importador para cobrar o importador e, não tendo sucesso, ela indeniza. Em linhas Perfeito. gerais, é assim que funciona. Não, maravilha, esclarecido. Obrigado. É isso aí, gente. Luciano, quero agradecer muito aí o seu tempo. Obrigado pela aula. E aí, dizer pro pessoal, é mais um produto que a GK está trazendo, nesse processo de melhora contínua que a gente está tendo. É uma oportunidade grande e, como o Luciano falou, o único papel do exportador é trazer a dificuldade dele. O resto a gente faz. Então, Luciano, obrigado pelo seu tempo. Quero agradecer a todos e, se precisarem fazer o contato direto, pode entrar comigo, com o Orlando ou com o Luciano. Tem o contato dele aí na apresentação, tá? O número e estão à disposição. É isso aí. Eu que agradeço, Jonathan. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela GK, toda a equipe da GK, sempre parceira. E o que precisar, eu estou à disposição. Isso aí. Vamos em frente, gente. Obrigado, bom dia a todos aí. Valeu, Bom pessoal. dia. Bom dia Até e bom mais. trabalho a Tudo de todos. bom. Bom dia.